Olá, eu sou Romilda, psicóloga, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre transtorno bipolar. Juntos nós iremos descobrir a diferença entre o transtorno bipolar tipo 1 e o transtorno bipolar tipo 2. Mas primeiro, o que é um transtorno bipolar? Um transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, ou seja, ele é feito de fases, e essas fases são separadas por meses, inclusive. Vamos entender aqui, como se fosse um polo. No polo alto, nós temos a mania, e no polo baixo, o transtorno depressivo maior. Então, quem tem esse diagnóstico de bipolaridade, ele oscila entre o polo baixo e o polo alto. Ou seja, em alguns momentos ele está na depressão maior e aí ele vai melhorando, em vez de ele parar aqui na eutimia, que é a linha de base, ele ultrapassa a linha da eutimia e sobe para a hipomania, ou ultrapassa a linha da hipomania e chega na mania. O que é mania? Mania é a fase onde a pessoa apresenta uma intensidade maior do que ela apresenta habitualmente. Por exemplo, na hipomania, a pessoa fala de forma muito mais rápida. Ela fala tão rápido que ela não deixa as outras pessoas falarem. Ou ela própria atropela as palavras que está utilizando. Assim também como eventos. É uma pessoa que sai para festa todos os dias ou frequenta 2, 3 festas numa noite só. É uma vida social muito intensa. Um humor muito elevado. Muito feliz, está sempre de alta astral, está ali o tempo todo, uhul, tá jóia, tá tudo bem. Você percebe que ela está além da conta. Além disso, é uma pessoa que se sente muito segura, ou seja, não tem medo de muita coisa. E aí é onde coloca a própria vida em risco. Dirige com uma velocidade maior, anda em ruas escuras, pula de paraquedas sem pensar muito. Então é um risco para a pessoa. Libido. A libido fica mais alta, ou seja, a necessidade da vida sexual, ela se torna muito mais elevada e acaba também não cuidando da sua própria proteção. Os gastos. Nessa fase, a pessoa acaba não tendo muito controle, ela se torna impulsiva, gasta demais, gasta com coisas que tem horas ela nem sabe para que comprou, por que comprou. Ou seja, quando ela sai da fase da mania, é que ela percebe que adquiriu coisas que não eram necessárias. Redução do sono. Geralmente a pessoa, quando ela está na fase da mania, ela dorme 2, 3 horas por noite e se sente satisfeita. Não é que ela tem insônia. Insônia é uma coisa, necessidade de sono é outra coisa. Então a pessoa dorme poucas horas na noite e no outro dia ela está bem, ela está com energia para fazer tudo o que precisa fazer. É uma pessoa que nessa fase ela apresenta muito mais irritabilidade, se torna muitas vezes agressiva e não tem medo de ninguém. Ou seja, se ela tiver de partir para uma violência física, ela não vai verificar se são 3 contra ela, ela vai partir para cima. E psicose, delírio e alucinação. O que é isso? Muitas pessoas às vezes falam assim, o fulano surtou e foi internado. Então o que é isso?
Às vezes a pessoa sai do mundo real e começa a delirar, delírio de grandeza. Você está vendo todos aqueles carros ali na rua? Então, são todos meus, eu quem comprei. E às vezes a pessoa não é dona de nenhum dos carros. Ou apresenta alucinação. O que é isso? Enxergar ou ver coisas que ninguém está vendo. Na fase da mania, a pessoa pode apresentar todas essas características. Na fase da hipomania, ela pode apresentar todas essas características menos a psicose, ou seja, o bipolar tipo 2, ele só vai até a hipomania, que ele não tem psicose, não apresenta delírio nem alucinação, e apresentam essas com uma menor intensidade. Já o bipolar tipo 1, ele apresenta todos eles e geralmente de forma bem intensa. Então vamos falar sobre o polo baixo. Qual é o polo baixo? O transtorno depressivo maior. Quais são as características? A hipersônia ou a sonolência, ou seja, enquanto aqui ele dormia pouco, aqui aumenta-se muito, a pessoa quer dormir mais. Apatia, ou seja, falta de vontade de fazer as coisas que aqui era muito bom fazer, aqui perdeu o sentido, não tem mais vontade de fazer nada. Ausência de energia, às vezes a pessoa fala assim, vamos, e aí, vamos lá, vamos fazer. Ah, não quero não, parece que eu estou cansado, estou o tempo todo assim, não quero fazer nada, me deixa, me esquece. Baixa produtividade. A pessoa que estava cheia de projetos, cheia de energia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E aqui a pessoa fala assim, sabe aquele projeto? Quero mais não, mudei de ideia. Até as pessoas às vezes comentam, o fulano começa tudo e não termina nada. Porque às vezes aqui, na fase da hipomania ou da mania, ele está cheio de ideias, cheio de projetos, mas aí demanda um tempo para realizar. Então, quando ele cai para a fase do transtorno depressivo maior, ele já não tem por que executar o projeto e também não tem vontade de fazer. Tem também a culpa. Culpa do quê? Muitas vezes pelos gastos excessivos, muitas vezes por ter se relacionado com pessoas que não gostariam. Inclusive, infelizmente, tem pessoas que chegam a ficar grávidas e não sabem com quem se relacionou ou quem é o pai dessa criança. Então, bate a culpa, bate a vergonha e muitas vezes se isola. E é nesse quadro também que existe a ideação suicida. Por quê? Por conta de todos esses sintomas que eu relatei anteriormente. E o tratamento? O tratamento, ele é realizado com um psiquiatra, porque ele precisa de medicamentos para diminuir essa frequência das características, e com um psicólogo, para que ele conheça esse diagnóstico e saiba lidar de forma menos intensa. Quando a pessoa se conhece, ele sabe até quando ele está saindo de uma fase para outra, que, como eu falei, pode demorar meses ou até muitos anos. Por exemplo, se uma pessoa saiu do transtorno depressivo maior e foi para a mania aos 20 anos e aos 32 nunca mais foi na fase da mania, ele deixou de ser bipolar? Não. Depois que ele recebe o diagnóstico, uma única vez, ele é considerado bipolar. Por mais que ele apresente um único episódio de mania ou hipomania. E cura? Tem cura? Não. Ele é um transtorno crônico. A pessoa sempre estará em tratamento. Ou seja, a pessoa vai precisar tomar remédio
para toda a vida, eu não gosto muito da palavra sempre, a vida toda, mas sim, ela precisará estar sempre avaliando, sempre cuidando da própria saúde mental. A partir do momento que ela se conhece, ela já sabe verificar como que ela está. Se ela está na fase da eutimia, que é o que as pessoas falam que fulano está normal, ok, ela pode passar meses nessa fase, então não precisa de muitos cuidados. Mas se ela está na fase da depressão maior, ou na fase da hipomania ou da mania, ela precisa estar sendo assistida. E o que geralmente acontece é que as pessoas na hipomania ou na mania não buscam ajuda. Elas não se percebem que elas estão acima. Elas se sentem bem, elas falam, eu estou ótima. Para que eu vou buscar um profissional? Vai quebrar o meu barato. Então, as pessoas às vezes procuram um profissional da área da saúde quando estão na depressão maior. E por isso são diagnosticadas como tal. E só depois se percebe que a pessoa tem ou apresenta o transtorno bipolar. Obrigada!